Foi. Aí só me fala se você vê, se ele se aparece, a gente... Vou ver agora. Sim, já está. Já. Deixa eu silenciar aqui, porque senão vai ficar me dando... Pronto. Bom, oi, pessoal, boa tarde. Acho que o pessoal está entrando. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas dizerem se estão nos ouvindo, estão nos vendo, o áudio tá ok. Se já tem alguém aí online com a gente. Esperar um pouco. Deixa eu colocar. Esperar um pouquinho. Está entrando. As pessoas estão começando a entrar. Luiz Paulo. Oi, boa tarde, Luiz Paulo, Débora. Tudo ok? Já estão dizendo que está ok. 4 pessoas. Sônia ok também, está assistindo. São 4, Fabi? Aqui para mim sempre tem um delay aqui, eu nunca sei se... Aqui também, 4. Bom, a gente entrou na live já ao vivo, eu e a Fabi aqui da Delágora, para não atrasar a transmissão, né, que a gente tem marcado para 5 horas, atrasamos uns minutinhos. Boa tarde a todos. E a gente vai ficar esperando a que as pessoas entrarem. Bom, por enquanto a gente teve um contratempo. A nossa convidada, Thaís Leão, né, do Segura a Curva das Mães, elas receberam, né, pelo projeto delas, uma doação muito grande, de 6 toneladas de alimentos do Grupo Pão de Açúcar. E o projeto Segura a Curva das Mães, eles estavam com déficit de financeiro nesse mês. Um grande doador, né, ia doar 150 mil reais, e por um erro foi cancelada essa doação. Então, elas iam fechar o mês de novembro sem conseguir a meta que elas tinham estipulado, né, e as famílias que já contavam com essa ajuda, então ela estava muito empenhada em tentar, de alguma forma, uma outra parceria para suprir, né, essa não entrada desse valor. Então, assim, a gente está com problema de comunicação com ela. Bom, vocês sabem que a gente está aqui de Madrid, ela é de São Paulo. A gente tem uma diferença de fuso agora de 4 horas. E a gente soube disso, né, dessa doação, e por enquanto a gente não está conseguindo contato com ela, não está conseguindo entrar na live. Então, eu e a Fabi vamos começar a falar sobre o tema que a gente tem pontuado aqui, né? A gente já tinha um roteiro para abordar, principalmente hoje, a questão mais prática, né, das ações que estão sendo feitas por esse projeto. E então a gente vai dar sequência, eu e a Fabi na live. Vamos falar sobre essa campanha, né, que é uma vaquinha online que já arrecadou já tem bastante contribuição. Elas têm, depois eu falo. Ela está me falando aqui que ela perdeu o horário, mas ela já vai entrar, então aguardem que a Thaís está. É ótimo. Que bom. Ela tá aqui. Eu vou repassar o link para ela, porque a gente está num aplicativo aqui, que se a gente passa de 10 minutos, ele derruba a nossa conexão. Ela entrou. Ai, que bom. Olá! Tudo bem? Você está me ouvindo? Sim, tá ótimo. A gente já está ao vivo, tá? Pelo Facebook, porque como a gente tinha marcado às 5, aí eu falei, bom, vamos entrando enquanto a Thaís chega aqui. E eu estava fazendo uma introdução, estava falando.
Não se preocupa, fica tranquila. Eu sei, a gente soube que vocês conseguiram, né, receberam 6 toneladas de alimento do Grupo Pão de Açúcar e a gente estava vibrando por essa doação e eu imaginei que as coisas deviam estar complicadas aí para você por horário, né? Sim, sim. Então, eu acabei demorando porque eu precisei comer alguma coisa antes de chegar. Claro. Muito bem-vinda, Thaís. Também, né? Estamos aqui, muito felizes. Bom, bora. Fica tranquila. Eu estava falando rápido, já falei brevemente sobre o projeto, né? A gente falou que provavelmente o atraso foi por conta dessa doação, então eu tinha começado a apresentar um pouquinho aqui, mas agora, então, eu te dou boas-vindas e vou fazer uma apresentação sua, e aí a gente vai começar a conversa, tá bom? Então, olha, a Thaís, ela é designer, ela é ilustradora e pesquisadora, autora do livro O Exército de uma Mulher Só, que a gente vai falar também um pouquinho sobre ele. Ela é criadora da A Mãe Solo, diretora executiva do Instituto Casa Mãe e é idealizadora do projeto Segura a Curva das Mães. Co-idealizadora, ótimo. E assim, eu acho que eu e a Fabi, a gente conheceu o seu projeto, né, por conta de um artigo da nossa convidada da semana passada, que foi a Anitta, que ela cita esse projeto no artigo que a gente apresentou o tema já da maternidade na semana passada, e a gente foi atrás de saber, de conhecer o projeto, e a gente se deparou com várias estatísticas, vários números, né, que até então a gente fica muito no imaginário das pessoas, assim, ninguém dá números de fato. Então, por isso que a gente colocou o tema para falar sobre economicamente a afetação na maternidade do Covid e da pandemia, porque você saiu desse plano das ideias, né, e você foi para a prática e tem ajudado quase 2.000 famílias já, né, até onde eu visitei o site ontem, estava quase atingindo 2.000 famílias. E eu queria que você falasse para a gente como foi, né? Eu sei que você já tem o projeto Casa Mãe, né? Que já também você pode falar um pouquinho dele um pouco mais para frente, mas assim, como surgiu e como que vocês colocaram em prática, como que foi a idealização, a conversa, o que inspirou vocês, né? A criarem o Segura a Curva das Mães. Sim, obrigada. Eu estou tentando primeiro aqui me colocar no meio da câmera, estou meio confusa. Porque... ele inverte, a câmera invertida, ele é estranho. É por isso que eu estou confusa aqui. Eu vou tentar não olhar muito para a câmera, senão eu fico perdida. Bora. Então, o Segura, acho assim, primeiro cabe dizer que a questão da maternidade, da experiência da maternidade, ela não veio para mim com a pandemia. Eu tenho um trabalho, eu desenvolvo um trabalho que hoje já vai somar, tem a idade desde a minha gravidez, a minha idade de maternidade com a militância materna. Então, já fazem 7 anos que eu olho para as questões de maternidade, né, quase 7 anos que eu olho para as questões de maternidade, e eu, por formação, eu sou designer, e designer é um projetista nato, né, então eu estou sempre olhando para dados, situações, o que tem disponível, como que a gente pode estrategiar, onde a gente quer chegar, enfim, né? Sempre olhando de um ponto para alcançar outro. E aí, nesse outro ponto de inflexão, né, nessa inflexão, a minha perspectiva é sempre de promover uma melhor experiência, com mais dignidade, menos gasto de energia, maior compartilhamento, maior corresponsabilidade social. Né, tendo isso aí como condição, esses meus 7 anos de ativismo, eles têm a ver com fazer, com ações. Então, eu criei a Mãe Solo enquanto projeto para justamente começar a trabalhar a questão primeiro para mim, criar um espaço para dividir a minha experiência, a minha percepção sobre maternidade, mas também para criar um espaço de reconhecimento. Né? Então, criando uma imagem, desenhando uma mulher, né? Não era sobre mim colocar como uma influenciadora, mas criando a personagem e em cima do que dava para produzir de humor e de autorreflexão e reflexão, a Mãe Solo foi caminhando.
Então, vem aí a Mãe Solo como um lugar para a gente discutir o conceito, para discutir as políticas sociais, né, das múltiplas relações que a gente tem enquanto mãe com o mundo, com o trabalho, com o relacionamento, com a sociedade, mobilidade, enfim, né, todas as instâncias onde a gente vive a mãe que a gente é também, né, além das outras mulheres que nós somos. E, né, ano passado eu fundei o Instituto Casa Mãe, eu e mais um grupo de mães, para continuar nessa trilha, né, abordando, criando novos projetos, dando consultoria, porque parece que existe, né, essa experiência de maternidade que a gente está propondo, esse lugar onde a gente reflete a maternidade, ele é absolutamente novo para as pessoas, né? Então é um lugar de inovação social, porque a gente olha para a maternidade e questiona tudo que a gente tem como base nela, né? Por que a gente acredita na mãe nesse lugar? Por que a gente conforta a ideia de maternidade no lugar onde tudo se cede, nada se cobra e ninguém deve para ela, né? Para a mãe, por nada. Coloca sempre a mãe como um lugar de como se o amor que a gente sente pelos nossos filhos pudesse ser sacado por qualquer um, apesar dos benefícios, né, da reprodução humana e da nossa socialização e enfim, né, todos os benefícios da que vem. Da sucessão, né, social também, né, que os nossos filhos futuramente estarão inseridos na sociedade, né, sendo... Exato, enfim. Isso, vivem um tempo que é preciso cuidado, e que é um cuidado que a gente precisa refletir de uma maneira social, porque é isso, né, não é um grãozinho que a gente está esperando brotar para colher quando ser adulto. Não, é um ser humano que necessita precisa de tudo, né? A gente não vai sacar trabalho, a gente não vai sacar, né, o que a gente cobra de um adulto para conviver na sociedade, mas a gente tem que olhar para ele como ser humano, que necessita de todo o restante, dignidade, segurança, saúde, educação, um bom convívio social, uma vida sem violência, enfim, né, todas essas questões. E que hoje a gente meio que tem como pré-definição de que a mãe vai ser sempre essa primeira responsável, né? E se conforta, fica muito confortável nessa posição, né? De ter a mãe como uma agente social, que a verdade é essa, né? A mãe se manifesta na sociedade como uma agente social, só que é uma perspectiva econômica, psicológica, de desenvolvimento e humana que não é considerada, né? E não tem uma divisão com as outras pessoas. De novo, né? Porque a gente sempre volta no lugar do romântico, né? Da família, sim, do amor que tem. Assim, é aquela coisa assim, eu pontuo sempre, esse lugar existe, ele é real, mas esse lugar não é toda a dimensão da maternidade, nem de longe, é toda a dimensão da maternidade. E tem umas outras, e tem esses 90% desse território que a gente ocupa, porque a instrução social que a gente tem é de estar lá, né, porque é ali que vive o conceito que a gente imagina a maternidade, só que a gente, na verdade, precisa fazer uma discussão, porque a verdade é que a maternidade vem trazendo para as mulheres, e para a própria experiência de transmissão de conhecimento, transmissão de cultura, do cuidado, da experiência de cuidado, de presença, de vínculo real, é afetada. Né? Porque a gente imagina que a mãe está lá para tudo, só que, na verdade, a mãe está lá cumprindo todas as funções que justamente tiram ela do lugar de se vincular e de estar junto, de se tornar presente, de fazer uma boa escuta, né? Então, enfim, a gente vai trabalhando todas essas dimensões com o projeto, e aí por conta dessa minha proximidade com a questão da maternidade, dessa minha proximidade com os vários campos onde a maternidade vive, e não só minha, também como da Thais Ferreira, que é outra co-idealizadora do projeto, também uma militante da maternidade, das mães, né, pelas mães, uma ótima experiência social para a maternidade. A gente se viu atravessando março, estávamos as duas ocupando uma posição dentro da Casa Legislativa, né, da deputância estadual aqui de São Paulo, e a gente se viu numa posição que a gente já sabe que de partida as mães estão vivendo uma condição horrível no Brasil, assim, de partida, né, alta vulnerabilidade, fome, atravessamento por outros tipos de violência, né, o homicídio dos pais, dos filhos, a própria dificuldade de acessar renda, a dificuldade do social entender os horários que ela precisa praticar por conta das crianças, dos horários de escola, enfim, né, todas essas dimensões aí. Isso quando há, né, o social, a escola, a comunidade e tudo mais, que também é uma outra questão.
Então, por conta disso, eu e a Thaís, a gente, já entendendo que, assim, a partir daqui a coisa vai ficar impossível para várias delas, a gente precisa começar a olhar para esse lugar, a gente formou a Curva das Mães. Fôlego. A gente formulou o Segura Curva das Mães com a ideia de entregar uma rede. Assim, a gente não sabe o tamanho dela, a gente não sabe o quanto que a gente vai conseguir fazer, inclusive, né? E o que a gente consegue fazer de fato. Então, a gente vai abrir um campo, trazer essas mulheres para dentro e começar a explorar soluções que atendam a especificidade da vida de cada uma delas. O que, assim, né, para a maioria das pessoas que olham para o projeto e olham para o que a gente faz, eu cansei de ser chamada de louca nesse processo. Você fala assim, mas assim, se vocês não têm uma forma de projeto, né, se a única forma do projeto é atender e ouvir e ampliar, né, diminuir ou ampliar a dimensão do que a gente faz, o trabalho é muito grande. E é óbvio, né, o trabalho de cuidado é muito grande. Mas a gente é mãe. E a gente a gente já sabe, assim, já é instituído na gente que o trabalho de cuidado é grande, mas ele é necessário. Porque se a gente não cuida devidamente, a gente continua entregando soluções que não resolvem, né, que não dão pertencimento social, que não dá alívio para a pressão do dia a dia. Né? Hoje o Segura está completando, já são quase 7 meses de ação contínua. E apesar dos 700 mil reais que a gente captou e repassou para as mães, né, acho que o principal ganho, talvez não percebido para todo mundo, mas pelo menos para mim, pelo que eu vejo, o principal ganho do projeto é literalmente oferecer escuta e rede 24 horas por dia. Então, e atender todas as demandas de ansiedade, de preocupação, de falta de pertencimento, né, de isolamento, a depressão, enfim, essa enorme dimensão que se cria quando a gente vive uma experiência onde parece que é só a gente que está para cumprir a função. Se você falou... desculpa. Pode falar, Fabi, eu já fiz a primeira pergunta. Thaís, bem-vinda, né, aqui à nossa live. Eu estou muito feliz de poder, né, lhe conhecer, assim, vi o projeto de vocês, achei muito interessante, porque, como você estava dizendo, é algo que vai poder fazer, que é uma ação, né, não é, enfim, vocês têm um conhecimento da questão social, enfim, mas vocês conseguiram colocar algo em prática, e isso, de fato, nesse momento, não só, né, a situação das mulheres, como você diz, já vem de uma situação de vulnerabilidade muito grande, não é? E, claro, com a pandemia, não é, Thaís, a gente vê isso exacerbado, né, assim, escancarado, como se pode dizer. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a forma como vocês tratam esses temas, não é, de maternidade, nesses vários enfoques, como você coloca, porque muitas vezes a gente, quando fala de maternidade, é como se fosse uma coisa só, né? A maternidade, as mães, é como o instinto materno, é um discurso tão, como é que eu posso dizer, unívoco, que existe só como se fosse algo único que todo mundo vai sentir, né? E a gente sabe, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, quer dizer, ali você vai se descobrindo, existem tantas questões, não é? E aí eu acho que podendo falar de uma forma assim, como as coisas que eu li de vocês, quer dizer, de uma forma aberta, sabe, mais natural, que se possam falar os tabus, eu acho que é algo tão positivo, que a gente vê, por exemplo, eu na minha prática, eu sou psicóloga, psicanalista, a gente vê que as mulheres são extremamente reprimidas, né, e muitas vezes sofrem. Eu acho que, inclusive, as próprias, o que se chama depressão pós-parto tem a ver também com isso, não poder se falar de temas como se, sabe, eu não sei, eu queria te escutar um pouquinho na tua prática, sabe, algo que eu achei muito interessante vocês poderem falar de uma forma tão aberta de temas que em geral, a gente não se fala. As mulheres não falam, né, Thaís? Sim. E essa acho que é 30% do problema. Antes, para mim, era quase 100%. Hoje eu já encaro como um pouco menor. Mas é grande parte do problema. A gente tem uma dificuldade de gênero, né? Não de todos os gêneros, né? De abrir para discussão questões que nos pegam no âmago. Porque a gente tem essa ideia de performática, né? De social performático. Então, a gente vive aquilo que a gente foi ensinado a ocupar e ser e demonstrar. E tem muita dificuldade em trazer para o mundo, né, se vulnerabilizar para o mundo, porque é uma questão realmente de vulnerabilidade, né, nesse contexto,
de se vulnerabilizar para o mundo contando que a gente duvida de estar ocupando, duvida de ser, e tem essas outras várias questões que parece que não se encaixam nesse contexto, onde tudo é muito natural, né, que também vem dessa perspectiva contrária, né, de que você não está vivendo isso porque você está fora desse contexto, porque o contexto é esse, é muito natural esse contexto. Né? A experiência materna, a certeza, o instinto é tão natural que é estranho você não ter. Então, e é uma coisa muito louca. Na verdade, todo mundo vive essa ansiedade de performance. Só que ninguém traz para fora, porque existe também na própria performance a necessidade de afirmar o que não é. Né? A gente tem que afirmar, continuar afirmando. Porque a gente não está só performando, a gente também está na busca de alcançar. Então parece que a gente vai adiantando, né, fazendo feitiços antes de se ser. Não, eu estou super confortável, tá tudo certo, ele veio, é um amor assim que não me cabe, eu entendo tudo, cada choro, cada pio, cada coisa, né, tudo que acontece eu estou preparada, eu li tudo que eu podia. E a gente sabe, né? Quando a gente está mais confortável com o desconforto, né, de não estar performando o que se espera, eu escuto hoje e falo, acho que a gente precisa de mais uns 20 minutos, né? Porque é isso. A gente precisa, eu vou abrir mais para eu tenho essa política, né? Eu vou abrir mais de mim para você entender que eu estou absolutamente confortável em a gente se colocar num lugar de desconforto. Bom, assim, deixa doer, deixa doer que dói menos. É minha política de roda, inclusive. Quando eu pratico rodas de acolhimento e apoio, eu falo para a galera, a gente não vai discutir solução, nem estratégia, nem nada. A gente só vai se abrir aqui e ver o que rola. Às vezes, pode ser que a gente tenha alguma coisa dentro da gente que pode dar caminho e luz, e, sei lá, algum lugar para se ir. Mas a ideia não é essa, né? A ideia principal e prioritária é simplesmente dar oportunidade para a coisa poder ser dita. E a gente se identificar uma com a outra, entendendo que está tudo bem. Porque a verdade é essa. A gente vive cada dia num desconforto sobre o novo, um desconforto sobre uma ansiedade sobre o novo, um desconforto sobre como a vida é e onde a gente está. Porque eu acho que a gente né, nessa época de informação, nossa, porque a gente produziu imagem e informação mais do que em 2000 anos de existência, é muito certinho a ideia do que a gente tem de tudo. É porque a gente viu, né? Se eu fosse fazer uma pesquisa de imagem, né, só de reprodução de imagem, assim, quantas vezes você viu uma mãe manifestada na sua frente? Né? Manifestar uma mãe, uma ideia de mãe na sua frente, uma ideia de mulher, uma ideia de adulto, uma ideia de criança, uma ideia... A gente tem constantemente, né, a manifestação, só que é isso, né? Falando aqui do campo da imagem, da semiótica e tudo mais, a gente sabe que impregna na gente, né, porque é isso, a cultura é repetição, impregna na gente essa imagem esperada. E a gente não tem um outro lugar, né, que é o lugar da filosofia, do debate, da abertura para se racionalizar, intelectualizar a respeito do que a gente vive, porque a gente também tem uma ideia muito clara do que é conhecimento, e de quem pode conhecer, e de quem pode afirmar. Então, a gente teve durante muito tempo, né, o campo da maternidade podendo ser discutido apenas por pediatras, ou obstetras, ou psicólogos, alguns psicólogos, eles podiam ser. Aproveitando isso, Thaís, desculpa que você está falando, eu acho que esse é o interessante do projeto, porque quando eu entrei no site, né, para entender como funcionava, né, enfim, você lá coloca vários dados mesmo para ilustrar que trazem a gente para a realidade. Isso que você está falando, né, o desafio das mães do Brasil, né? A grande maioria é essa realidade que você traz ali, né? Então, assim, até nos depoimentos das mães que vocês chegaram com o projeto, né? Então, eu vou passar um pouquinho os dados aqui para né? Vendo a gente aí pela live. Esses dados estão dentro do site Segura a Curva das Mães. A gente já vai deixar o link também para vocês acessarem, conhecerem melhor o projeto e ajudarem também. Então, um cenário assim, é uma realidade que pode ser que esteja longe de nós que estamos aqui falando, né? Então, por isso que a gente quis trazer a Thaís para ela falar da prática e falar de uma realidade que é a realidade, infelizmente, da maior parte das mulheres brasileiras, né? E tantas outras no mundo também.
Então, 70 milhões é o número de mães no Brasil. 11,5 milhões é o número de mães solo, ou seja, mães que estão parentando sozinhas. 29 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, né? 57% das famílias de mães solo estão abaixo da linha da pobreza. Então, assim, esse número é muito alarmante. E 64% das casas chefiadas por mulheres negras que estão abaixo da linha da pobreza. Então, dentro dessa curva de abaixo da linha da pobreza, ainda tem esse outro recorte das mulheres negras, né? E... Sim. Eu acho importante também dizer que tem isso, né? Acho que 50% são quase 60%, né? Se a gente for desconsiderar subnotificação e tudo mais. Assim, então, 60% abaixo da linha da pobreza. E o restante que fica do 100% não quer dizer que está bem. Assim, nem de longe quer dizer que está bem. É porque já é um indício, 60% abaixo da linha da pobreza já é um indício que a repartição de bens desses outros 40% que ficam, ela pode estar bem desigual. Né? Então a gente tem uma galera que consegue comer, não consegue comer, nem viver, nem estar no mundo de um lado, e é violentado, né, na sua existência por isso. A gente tem do outro, depois dessa linha, ainda também, a galera que mal consegue comer, a galera que mal consegue viver, a galera que está ok, tipo, ok, já é uma situação de um extremo privilégio nessa condição, o que é errado, e aí, então, tipo, uma pequena porcentagem onde realmente se vive bem e com dignidade e com respeito. E que aí também, né, a gente já consegue imaginar onde que estão essas mulheres, essas mães, né, que são mulheres brancas de família que atravessa as gerações aí com conhecimento, né, com heranças, né, tanto de grana, quanto também da afirmação da autoestima, né? Exato, essa afirmação de se ser, né, desde uma infância também, que é um puta capital que a gente passa de uma geração para outra. Essa constante que é também um pouco dessa intenção, né? Sim. Essa também é um pouco da nossa intenção trazer para essa fala, porque é democratizar também essa fala, né? Porque muito provavelmente muitas pessoas não têm nem acesso, como a gente está falando, não tem acesso. Então, tem um outro dado também que me deixou bastante estarrecida, foi o que você diz aqui, que quase 33% das brasileiras de 14 anos ou mais cuida de um integrante do domicílio, sejam filhos, doentes, pessoas com deficiências ou idosos. Então, a questão do cuidado, ela está atrelada, e imagina, uma criança, 14 anos, então, se a gente for falar de maternidade desde o nosso ponto de vista, né, que estamos fora da curva, né, eu sei que da sua história, você foi mãe aos 20 e poucos anos do Vicente, né, que hoje tem 7, e você estava na faculdade, saindo no finalzinho ali da faculdade, já estava dentro dessa cobrança, né, do ideal, mas tem que terminar a faculdade primeiro, e depois, e estar num relacionamento estável e tal. Só que a gente está falando de uma grande maioria que nem chega, né, porque também tem essa questão do cuidado, que muitas vezes não são mães, mas elas estão cuidando de alguma forma né, trazendo renda ou não trabalhando dentro de casa. Então, até tem alguns depoimentos aqui, a gente queria trazer para dar corpo também a essas mulheres, né? Que a gente está falando de estatística. Eu vou ler um aqui, a Fabi lê um outro. Eu tinha uma empresa turística para eventos que era o que sustentava aqui em casa. Infelizmente, foi um dos princípios nichos afetados com tudo isso. Eu já chorei horrores, sem saber como iria ser, sem dinheiro, estando grávida da segunda filha. Estou em análise, ainda no auxílio, e já estava desesperada em saber como iria fazer. Muito obrigada. É o depoimento da Mariana Acioli. Está no site de vocês. Fabi, você pode ler o outro, por favor? Outro. Sou mãe solo, produtora cultural. Tenho uma baby de 3 meses e ainda acolhi 2 sobrinhos por irmãs infectadas pelo Covid. Com o apoio do Segura a Curva das Mães, além da alimentação, consegui adequar e quitar uma dívida atrasada. É a Jéssica, do Rio de Janeiro. E assim, acho que é importante a gente falar isso, porque eu ouvi você falando numa entrevista do quanto as mulheres movimentam,
né, a economia, e teria que pensar nesse lugar, nesse cuidado, né, justamente porque o Covid, ele já eram mulheres que já estavam em vulnerabilidade, e agora elas estão ainda mais em vulnerabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito nesse sentido, nessa linha que você estava falando justamente de ter que mudar essa cultura que a gente está inserido, né, desse cuidado de ideal e tal, porque não existe esse ideal. A maior parte das mulheres, elas nem chegam a esse conceito até elas, né? Sim. Estou pensando aqui, agora eu fiquei confusa porque vieram várias questões. Eu priorizo muito esse lugar da gente sempre significar o que é cuidado. E, assim, primeiro que eu não entendo cuidado, independente da maternidade, né? O cuidado é uma dimensão da vida. Eu não consegui decorar, isso foi num podcast que eu participei semana passada, que uma mana, que é produtora do SESC, ela trouxe, né, como conteúdo, de que a primeira demonstração que a gente tem arqueológica, né, de que a gente é sociedade, por conta de um fêmur que foi encontrado não sei aonde, e que o fêmur ele tinha sido curado, né, ele tinha sido curado propriamente, que a pessoa pôde descansar. Assim, se a pessoa pode descansar, se a pessoa pode deixar o fêmur dela ser curado depois de uma queda, não sei, né, o que foi, demonstrava de que ela foi cuidada. Então, assim, o cuidado, primeiro eu tiro essa mística, né, de que o cuidado é sempre sobre um adulto, sobre uma criança, e de que é sempre sobre um familiar, sobre essa tal criança, né, uma criança da família. Então, para lembrar que a gente tem não só uma, né, a gente tem milhares de profissões demonstradas sobre cuidado, sobre dar a possibilidade de atravessar um rio em segurança, sobre dar a possibilidade de se viver no mundo em segurança, ter um teto em segurança, a possibilidade de poder correr para algum lugar quando você se sente vulnerável em saúde, ou psicologicamente, ou emocionalmente. Então, a gente tem uma estrutura social ampla, muito ampla de cuidado, só que a gente não chama de cuidado porque a gente acha que cuidado é uma outra coisa. Né? Uhum. Cuidado é essa condição que envolve amor, o amor, né? Esse amor desse vínculo que é enorme e é grande. Até divino, né? Maternal. Exato, né? Só que a gente nem entende que o amor tem várias características, né? Que a gente tem um amor por tudo, né? Inclusive o amor que é só sobre isso, que é só sobre esse ser humano, que é só sobre se respeitar humano. E esses vários acordos sociais que a gente tem pré-estabelecidos, né? Para conviver. Acho que a maior parte dos nossos acordos sociais é sobre convivência. É sobre o que a gente não pode fazer entre um amiguinho e outro. Né? Não vamos bater, não vamos matar, vamos cuidar, vamos xingar, vamos respeitar a alteridade, etc. Né? A gente vive uma vida onde a gente lida com alteridade na base do cuidado mesmo, né? E do respeito, porque o cuidado também exige isso. A gente cuida porque a gente sabe, a gente se entende na posição também de que em algum momento a gente também precisa de cuidado. E não é só sendo dor, né? Não é só quando a gente alcança muitos anos de vida. É também sobre um lugar que é isso, que a gente está disponível para o mundo que às vezes é radical com a gente, né? Uma queda, um vírus, enfim, né, um bicho que vem, um carro que passa, essas várias questões. E que a gente vai constantemente, nosso acordo é estarmos sempre juntos, porque juntos a gente consegue manter e garantir melhor a vida. Esse é o primeiro acordo que a gente tem. E aí, quando a gente chega num lugar social, onde a gente nunca viveu tanta transmissão de informação, onde a gente nunca viveu uma melhor realidade do que a gente vive, a gente ainda vem com essa dificuldade, não só de ultrapassar, né, não é sobre continuar evoluindo, é realmente sobre voltar e trabalhar um contexto que a gente construiu de uma maneira ruim, há poucas décadas atrás. Então, essa ideia que a gente está tentando desconstruir de família, ela não é um contexto de longa data, né? A ideia da maternidade não é uma maternidade de longa data. Modernidade, né? Exato. A experiência materna é de longa data, porque reproduzir, né? A experiência de reproduzir, de ser mãe, de ser pai, de ser família, de estar junto, ter criança no meio, ter idoso no meio, ter adulto no meio, é a nossa experiência humana de longa data. Mas esse nosso... Configuração. Assim, eu digo... conceito mesmo, nessa formulação de né? Isso, de papel. Porque com o risco de estar falando do parte errada do cérebro, eu vou falar, né, límbico, né? Parece que está assim
tá na gosma fundamental de todas as coisas, é o carbono da nossa cultura. Então, porque é uma ideia, é uma perspectiva muito reproduzida. Só que essa imagem mais específica, né, essa imagem menos dada à experiência, mas mais dada à exposição, nessa absorção, ela não é de longuíssima data. Né? A gente imprime livro há 500 anos. A gente vê televisão há 70. Né? Então, não é de longa data. E houve um momento aí que a gente foi meio relapso em relação ao que a gente absorvia. Relapso não, porque era uma questão assim, de disposições, poderes, etc. E capitalismo, vamos lá. Onde a gente viveu exposto a conceitos, onde muitas pessoas viviam expostas a conceitos, poucas pessoas escolhiam. Né? Então, tipo, aquele modelo Mad Men, né? Que a gente tinha 5 homens tomando decisões num escritório, para uma campanha, uma campanha que é passada... Campanha publicitária. Uma campanha publicitária que é passada no mundo inteiro, quase, dependendo, né? Tipo, a gente precisa vender um produto, então vamos vender uma ideia de maternidade. A gente precisa vender um dia das crianças, então vamos vender uma ideia de melhor cuidado, né? E responsabilizar a galera um pouco mais. E nisso a gente vai criando esse conceito, esse lugar de várias camadas ruins, né? Que hoje a gente chama de maternidade. Né? E chama só, né? Como se fosse só aquilo, a maternidade. A maternidade que dá, que garante, que dá o melhor, que busca o melhor, que está cuidando, que está do lado sempre, que larga tudo correndo. É como se fosse possível largar tudo correndo a toda hora para ir para perto dos filhos, como se a gente não tivesse que pesar, né? Ainda que a gente fosse relativizar, como se a mulher não tivesse que pesar. Às vezes, assim, eu gostaria de estar do lado do meu filho, só que se eu saio do trabalho hoje, eu perco o trabalho. Então, eu não consigo estar do lado do meu filho, porque trabalhar é importante para o que a gente é hoje. Eu preciso de trabalho para garantir umas outras autonomias que ele não tem. Só que aí, né, e é muito louco, porque é óbvio que ela tem que priorizar, escolher, por exemplo, o trabalho numa situação dessa, onde ela não pode faltar, porque senão ela perde. Só que do outro lado social, ela mesma vai viver a autocobrança, né, depois de, por que eu não estou vivendo num lugar onde eu posso largar tudo para ir para meu filho, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, e que toda a sociedade também está, tipo, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, mas, e junto com a sua culpa, leva também isso daqui, da sua responsabilidade com o trabalho. Junto com a sua culpa, leva também isso daqui sobre você ter que estar todo dia na escola, acompanhando, estando muito em cima, se disponibilizando, fazendo todas as atividades, fazendo trabalhos absurdos. Então, é assim, né? O social tem um papel importantíssimo, né? Imagina agora, você deve ter um contato com essas muitas mulheres, né? De alguma forma. Como tem sido não ter a escola, né? Eu estava falando com uma prima que é professora, e ela me falou que desde março, né, que vocês estão sem aulas, e ela falou, Mércia, a escola, ela dava as refeições que a família não podia dar, né? E agora a maioria dessas famílias, dessas mães, elas também não estão indo muitas vezes à casa da família, que trabalham, não estão sendo remuneradas por isso, e os filhos estão em casa, né? Sem elas terem esse aporte financeiro para conseguir pensar na próxima refeição. Isso. Né? Então, e com o preço dos alimentos hoje, né, discorridos esses 7 meses, a gente está vivendo agora o impacto da inflação, e, enfim, da nossa política externa, que deixa muito a desejar. Né, que hoje a gente vive uma realidade onde a gente começou o ano pagando R$13 pelo pacote de arroz e chegou a pagar 40 quase. Né? Então, eu acho que hoje agora o novo normal está entre 25 e 20. Mas ainda assim, já é mais do que do que costumava ser. Então, tem esse lugar também, né, que é a escola, né, para muitas mães, a escola é o único serviço social disponível para que ela consiga se apoiar, onde ela consegue se apoiar, e deixar as crianças, óbvio, né, as crianças conseguem se apoiar para crescer, e a mãe também consegue se apoiar para deixar as crianças no lugar onde elas crescem, e ela conseguir também garantir todas as outras partes da vida em que está competindo só ela, porque a escola não cobre tudo. Então, foi sim uma questão, tem várias crianças que até ficavam no período integral, né? E tem família que tem
4, 6, 8 crianças em casa, e as refeições da escola, assim, mudavam, porque era um primeiro lanche, depois o almoço mesmo, né? E quando a gente coloca isso só na conta da mãe, assim, é impagável, não dá para praticar, ou assim, de um mês para o outro, ainda mais de um mês para o outro, onde num mês a gente começa já não ter, no outro mês a gente começa, tipo, na impossibilidade, a gente não pode nem pedir na rua, porque não tem ninguém na rua. Assim, é extremamente complicado. A gente tem e a gente não tem uma política, né, que olha, porque assim, custou muito, teve que ser dito muito no ouvido do pessoal da política institucional, né, das prefeituras que são responsáveis pelas escolas, né, de cobrar que o orçamento que não estava sendo usado fosse migrado, assim, ó, isso aqui é para comida, a gente não está pedindo para mudar e colocar em outra coisa, fazer um serviço, inventar uma outra coisa. Assim, a gente está pedindo para que as cozinhas das escolas continuem funcionando, que a comida que estava programada para chegar lá continue chegando e que pelo menos eles consigam pegar na porta. Porque é muito significativo. As crianças estão... assim, o Brasil... eu acho que a gente está no nível de insegurança alimentar correspondente a quase 30, 40 anos atrás. Então, é onde a gente praticamente dependia daquilo que a gente contava. De chuva, quando vinha. Então, eu não sei se está dando delay. Foi um retorno seu, eu acho. Então, assim, eu queria... Desculpa. Não, eu queria depois... Não, eu que cortei. Desculpa eu. Fabi, pode falar. Fazer uma pontuação, né, de isso que você está falando, Thaís, que eu acho, assim, fundamental, né, indo um pouco anteriormente, quando você falava do cuidado, né, quantas vezes a gente... digamos, como mãe, né? A mãe que tem que dar o cuidado, ou seja, a mãe tem que cuidar o tempo todo, mas não se fala dessa mãe que também tem que ser cuidada, né? Essa mãe que enfim, ninguém pode ser 24 horas mãe, mas assim, quando a gente coloca, né, é mãe, é como se fosse, pronto, agora ela só vai poder fazer, ou seja, tudo vai girar em torno de um filho, né? E, na realidade, não se discute exatamente essas questões, né? Inclusive da própria mãe, né? A mãe que está deprimida, que não tem condições de dar de mamar, porque não aguenta, porque está, enfim, como você estava falando, a mãe não tem onde deixar agora o filho, porque não tem escola. Como é que essa mãe vai trabalhar? Né? E são tantas questões que eu acho que se fala tanto no cuidado, claro, com a criança, mas ninguém fala, essa mãe precisa de cuidado. Eu acho que o projeto de vocês, né, pelo que eu pude ler, tenta dar também suporte emocional nessas rodas de mãe que você faz. Eu acho que também abarca que cada uma possa falar, né, desse lado, também esse lado humano, que a gente muitas vezes fica em torno de uma, digamos assim, como é uma... Tela, não, é mãe. Então, pronto, mãe, né, né, o amor incondicional, como se a mãe também não precisasse de cuidado, né? Sim, eu faço aquela experiência, eu sou muito fã de física, eu faço aquela projeção, né, que assim, a maternidade que o mundo espera, assim, sem discussão, essa ideia clássica, essa ideia neoclássica de maternidade, ela super funciona no vácuo. Assim, se a gente vai imaginando no vácuo, ela super funciona. O negócio é que quando a gente aplica ela em outros vetores, é que a gente imagina, né, que tem que ter comida em casa. Né? Assim, não é nem coisa muito, né, absurda. Fundamental, né? Fundamental para a existência. Né? Que também é fundamental, mas não acaba não entrando nem para discussão da galera. Assim, quando a gente discute outros fatores fundamentais que são essa mulher, beleza, a maternidade, vamos entregar tudo isso. No vácuo funciona. Mas quando a gente coloca ela num lugar onde tem clima, tem tempo, tem chuva, não tem chuva, e esse lugar está próximo, distante, esse lugar existe trabalho, não existe trabalho, horas de trabalho e tudo mais, a coisa não fecha. Assim, não é possível fechar. A gente só consegue fechar quando divide. E essa divisão não é uma ferramenta que toda mãe tem que elaborar. Eu fico naquela assim, se a gente tem que fazer 70 milhões de vezes isso, não é melhor ter um sistema? Não é melhor se pensar numa política pública para resolver isso, já que a gente tem que fazer 70 milhões de vezes, né, cada geração? Não só isso falando só das mães, né, nem trazendo também os pais também estão nesse mesmo lugar. Que a gente ainda tem que discutir um outro lugar, que também é um lugar social, da responsabilidade social, etc. Assim, pensando as mães no vácuo delas.
né, eu para mim, da perspectiva de políticas públicas, de aplicação de políticas públicas e de, enfim, sistemas de solução de questões públicas, para mim a maternidade está num deslugar, porque não se imagina, e o que eu entendo da perspectiva dos políticos com quem eu tive contato é de que a maternidade está coberta. Assim, com o que a gente tem hoje, a maternidade está coberta, não precisa de mais nada. Né? Se começa a fazer algum barulho, é só colocar mais uma escola perto, tá tudo certo. Quando não, né? Quando a gente precisa, sim, de um sistema de assistência social onde a gente não possa recorrer só quando a gente está no limite. Um sistema de assistência social que possa nos acompanhar, como é a saúde da família, que a gente já sabe que é um programa aqui no Brasil que vai acompanhando, né? Não fica esperando acontecer, né? Dar o AVC, dar o ataque cardíaco, dar o que for. Que vai acompanhando no mês, entendendo como é que você está comendo, como é que está indo, vamos avaliando isso aí. A gente também precisaria desse lugar, né, não de restrição e de ordenamento, como é a figura do Conselho Tutelar hoje, que na maioria dos lugares é ocupado, é ocupado por uma instituição religiosa, que aplica os critérios da própria religião para a experiência de família, as expectativas sobre o que é cada família, né? Então, tipo, a gente tem um lugar aí que não é propriamente de regulação, aliás, não é propriamente de acompanhamento e apoio, é mais de regulação, e regulação dentro dos próprios termos e critérios, o que então, tipo, já é isso, é uma rede de insegurança nacional de famílias, e que a gente não consegue endereçar, né, enquanto mãe, o que a gente quer da cidade, até porque também, né, quando a gente pensa na elaboração das políticas públicas, eu acho que a experiência mais, de fato, a experiência mais democrática que a gente tem de poder sobre, né, a determinação das políticas públicas é a eleição, porque acontece num domingo, é mais perto da gente, a gente consegue se organizar, mas para acompanhar conselho, para ir em votação, para fazer pressão em político, em políticas, e estar em cima, a gente, não é possível, né? Parece que é um sistema pensado para criar distância, porque acontece em lugares que a gente não sabe, ocupa uma agenda que a gente não tem ideia, e para além disso tudo também tem esse outro lugar que é nosso, esse lugar que é instituído na gente de que essa é uma demanda só minha, e eu não tenho com quem compartilhar de fato, essa demanda é minha. Assim, é minha. Dói, pesa, eu tô quase morrendo aqui, mas é uma demanda minha, todo mundo vive isso. Então eu não posso reclamar. Então, solitário, né? É solitário. Exato. Todo mundo vive, mas é solitário porque você tem que viver em silêncio, né? Tem uma pergunta aqui, o Luiz Paulo mandou uma pergunta para você, Thaís. Pensando nesse contexto de política pública, você poderia comentar alguma ação possível, algum projeto encabeçado por vocês neste âmbito de políticas públicas? O nosso maior projeto tem o Segura Curva, né? Que e tem a Casa da Mãe. Exato. Assim, o Segura Curva ele já é uma política que a gente pode ensinar, uma metodologia não só de emergência, mas uma metodologia de cuidado que a gente pode ensinar para qualquer municipalidade, né, um estadual, um nacional. Para além disso, né, tem um primeiro lugar que é a gente que está vivendo esse lugar de limite, né? Então, assim, a gente está esticando o que a gente quer da maternidade, né? Remodelando o limite da forma da maternidade. Acho que o grande projeto agora é só conseguir entrar, né? Chegar lá dentro e falar, então, né? O que a gente quer falar de mães aqui? Ah, mas escola é só na Secretaria de Educação. Não, eu quero falar no ambiental, eu quero falar no desenvolvimento, eu quero falar no econômico, eu quero falar com todo mundo. Me coloca, me dá espaço. Porque tem essa questão, né? Quando a gente vai com a bandeira da maternidade, falando o seguinte, a gente veio aqui para discutir maternidade e criar políticas possíveis e melhores para as mães. Então, já tem um pré-encadeamento na cabeça de quem está ouvindo, de, ok, maternidade, então ela quer falar de escolas, vai para lá. Você quer falar do posto de saúde é para cá. Você quer falar de live leite? Quer falar de... O que você quer falar? Então, né, tem esse ranço da institucionalidade em relação ao que é a maternidade. Então, a nossa primeira política de advocacy. A gente vai chegar lá e fala assim, não, assim, esquece tudo que você está pensando, eu vou falar de mãe, mas antes de você pensar para onde me mandar, deixa eu te falar o que é possível. E aí a gente tem que, então, fazer esse trabalho com cada líder, com cada pessoa em poder, né, de tomar decisões, para explicar onde cabe a maternidade na sociedade, onde vive a maternidade na sociedade. E a gente faz até, né, algumas dinâmicas. Assim, me fala um lugar, assim, o lugar mais impossível que você acha que a maternidade não chega. Me fala, assim, qualquer lugar. Ah, sei lá, né, e a hidrelétrica de não sei aonde chega.
né? Porque você vai ter... Aqui os alarme tocando. Né, vai chegar, porque as mães vão consumir, assim, qualquer lugar onde você for, vai ter uma mãe praticando, fazendo acontecer, vai ter uma mãe absorvendo do que está sendo feito, e vai ter, ou assim, vai chegar uma mãe, porque a mãe é quase todo mundo. Toda a sociedade está conectada com uma maternidade, ainda que a mãe seja ausente. Toda a sociedade está conectada com a ideia de maternidade, pelo menos a ideia. Né? E tudo que a gente produz é conectado ou por uma mãe que produz ou por uma mãe que consome o que a gente faz. O consumir é muito amplo, né? Tipo, não é só consumir produto, comprar. É o consumir o mundo que a gente produz, viver o mundo que a gente produz. Então, tem esse lugar que é isso, né? De advogar pelas mães estarem e serem consideradas para todas as questões do lugar onde elas habitam. E não só mães, né? Mulheres. A gente tem que começar primeiro pelas mulheres, e para as mulheres estarem. Porque a gente tem uma baixíssima ocupação de mulheres em cargos de poder, né? Cargos de decisão. Então, começar por aí, de falar, né, as mulheres cabem aqui, e depois falar, cair nessa briga moral, né, que é sobre aonde a mãe está, e a partir daí a gente conseguir desenvolver serviços mesmo. Né? Eu tenho várias ofertas de projetos que eu faço para vários territórios, em atendimento em UBS sem violentar a mãe. Controle de natalidade, não controle de natalidade, qual é o nome? Também tem controle de natalidade, mas é uma outra questão, mas planejamento familiar sem gerar violência, sem gerar culpa, sem gerar cargas essas que não precisam ser ocupadas por ela. E assim, são serviços mínimos que a gente oferece, né? Encarceramento de mulheres mães. Encarceramento de mulheres mães grávidas, que é uma super questão aqui no Brasil. E o encarceramento de mulheres vem subindo muito nos últimos anos, né? O que, enfim, diz várias coisas aí do nosso sistema de público. Né? Miséria sobe, encarceramento sobe, por que será que acontece? Enfim, eu tenho esses vários projetos nesses vários vetores aí, onde a gente sente que a maternidade sofre mais e sofre primeiro, e que a gente quer chegar junto, mas que tem essa dificuldade de fazer o gestor entender. E também tem um lugar que é muito louco isso, porque os gestores, às vezes, e as gestoras também, não querem entender, porque parece que a gente constrange, né, com tudo isso que a gente leva, que parece, depois que a gente conversa 30 minutos, fica né, realmente. Então, a galera que está no cargo de poder fica extremamente constrangido quando alguém, como eu, né, nova, chego, e depois de 30 anos coordenando a UBS, ou 40 anos na Secretaria de não sei o quê, chego e falo que a gente começou com a premissa errada sobre o que era ser mãe. Então, tem esse campo que é isso, né, vencer o constrangimento, né, e viver com o constrangimento, falar assim, vai doer, de novo, né, vai doer, é real. Assim, vencer o constrangimento, abrir espaços, e aí, então, né, depois que a gente conseguir vencer isso, a gente vai poder, de fato, aplicar todos os projetos que são sonhados aqui do nosso lado. Né, que você falou no começo que serve como modelo, né, e tem aqui uma parte mesmo no site que ele fala fase a fase, né, de como vocês distribuem, né, a contribuição. Então, tem a fase do mapeamento, né, onde vocês identificam, localizam e entendem a vulnerabilidade e as necessidades dessas mães. Aí tem as parcerias, né, de organizações, coletivos, empresas, outras ONGs, sensíveis às necessidades das mães. E aí tem o recolher Travou para mim o seu áudio. Das doações. Eu tô sem áudio? Agora voltou. Só deu uma travadinha e aí ficou, aí não continuou mais. Eu estava falando na fase 2. A fase 1 me ouviram, né? Aí então, a fase 2 vem estabelecer o vínculo, organizar apoios com coordenadores, doações, contatos e entrega, e depois a distribuição de renda, que é realizar os repasses do Fundo de Apoio Emergencial para as mães, entre as mães mapeadas na fase 1. E aí vem a concretização, que é a fase 3, que garante que todas as mães mapeadas recebam no prazo de 1 mês após o primeiro contato. A transparência, que é publicar os dados de arrecadamento de metas e endereçados de recursos, e os dados, disponibilizar os dados do impacto projetado na vida das mães e nas crianças.
E a fase 4 é o recomeço, né? 4 é o recomeço. Uma vez concluído, o ciclo retoma. Então, assim, tem toda uma cadeia, né? Porque a gente fica, às vezes, falando... nós que não fazemos parte do projeto, a gente fala do projeto, mas quando a gente vê, ele é muito bem estruturado. Então, quando você fala de modelo, é justamente porque pode-se dizer, né? Pode-se copiar e colar e com certeza replicar. Vocês já chegaram em 24 estados. Sim. Tem uma questão que a gente fala que, assim, isso, na verdade, deveria ser modelo de toda a política pública, né? Trazer do social a demanda, construir pela institucionalidade o sistema de lida e de doação, né? De doação no sentido, assim, de se dar o que se produz, e aí, então, fazer a entrega, monitorar a entrega e começar tudo de novo. Mas tem um lugar que, assim, isso até com experiência minha pelo legislativo, a gente peca muito na questão da escuta. Então, assim, esse é um modelo, não é um modelo de rede muito simplificado, né? Isso daí não conta do trabalho pedagógico, do trabalho de saúde, do trabalho assim, são as dimensões que a tal escuta produz, né? Quando a gente escuta assim, sem dar limite, fala de tudo que você precisa, mana, porque eu sei que você precisa de tudo isso para estar de pé, fala tudo que você precisa, e a gente começa a cercar, né, e sabe que precisa criar a gente precisa criar pontes entre matérias que não se comunicam muito, então a gente vai ter que falar, assim, da economia com relação ao cuidado, a gente vai ter que falar do trabalho com relação à vida, a gente vai ter que falar do tempo com relação ao que se demanda, enfim, essas várias questões que tornam a vida possível. E quando a gente vai para o lugar onde se produz assim, não só no público, mas se produz no privado também, né, na instituição econômica, empresas e tudo mais, existe essa dificuldade. Primeiro, de assumir que é difícil, né, e eu dou de partida, assim, eu não estou pedindo para ninguém fazer um trabalho fácil, não é fácil. Viver, ser humano, estar junto não é fácil. Só que a questão é que enquanto a gente não encara que é um trabalho necessário, a gente está deixando de fazer uma questão que é importantíssima. Então, tipo, a gente está perdendo em humanidade quando a gente não encara o trabalho que tem que ser feito. Então, é naquela, né? Se tem que colher, se a gente precisa comer e tem que colher os frutos, a gente vai ter que ir lá colher os frutos, porque é o necessário para comer, né? Ou ir no mercado, ou enfim, né? Se tem que ser feito, a gente vai ter que fazer. E se a gente for olhar para tudo que a gente precisa, enquanto humanos, enquanto sociedade, a gente vai ter que encarar que é isso, vão ter várias dimensões, a gente vai ter que criar pontos que a gente nunca fez, ou pelo menos nunca institucionalmente fez, né? Porque as pontes se criam querendo ou não, e vai ter que pensar assim, vai ter que pegar metade do ano político, que seja, só para ouvir, só para cercar, só para entender e só para imaginar a resposta. Porque cada território apresenta uma demanda, cada vida apresenta uma demanda, né? São inúmeras condições em que a vida se apresenta, que vão cercear aí questões de violência passada, violência presente, violência futura, vai cercear a idade, criança, adulto, idoso, vai precisar ser discutido tudo. A gente vai precisar discutir tudo. E discutir tudo é um trabalho louco. É um trabalho imenso, imenso, imenso. E, enfim, eu fico extremamente frustrada, porque assim, eu não estou vendendo, eu não fiz uma nova roda, né? Ninguém aqui do projeto fez uma nova roda. A única coisa que a gente está fazendo é realmente abrindo a nossa cabeça para entender que o mínimo necessário para viver exige um tanto que a gente não está dando. Como fazer isso acontecer? Ponto. É isso. Mas eu acho que, claro... Cortou. Né? Vocês estavam com alguma coisa, eu caí aqui, eu acho, a minha conexão. A Fabiana começou a falar, mas aí você ficou tá. Embora você se sinta frustrada, né, Thaís, porque dá conta de tudo. Enfim, são muitas coisas. O que envolve a maternidade é tanta coisa, né, porque, enfim, tem tantos coletivos também, as crianças, pessoas com deficiência, né, os próprios adolescentes, as pessoas idosas, não é? Como aquelas mulheres muitas vezes têm, né, que está... Enfim, são tantos coletivos, mas, assim, eu acho que que vocês estão podendo fazer algo, como a gente colocou no começo, né? Colocando a mão na massa mesmo, né? Algo no sentido prático,
E, mais uma vez, eu digo, é importante depois a gente divulgar, né, Messi, o hashtag, enfim, o Segura Curva. Cortou o que você falou. Não, eu digo, a gente também, quando a gente convidou você, Thaís, um dos nossos objetivos é poder divulgar esse projeto de vocês, né, aqui, enfim, na nossa associação, porque eu acho que é, assim, um projeto fundamental, né, e enfim, que as pessoas se sensibilizem, porque tem uma causa muito nobre, né, e eu acho que tua presença aqui, essa discussão, da gente poder falar desses temas que não são falados, né, que a gente não fala, que são tabus, que as pessoas, como você disse, as pessoas que estão, né, digamos, nos cargos altos, não entendem, né, não tem essa sensibilidade. Então, eu acho que é isso, a gente poder divulgar, né, nosso propósito também é esse, poder divulgar esse trabalho tão bonito, que, embora, claro, vocês queiram, né, o desejo seja de fazer bem mais, mas né, vocês têm ajudado, tá aí os números, né, que a quantidade de mães, de mulheres que vocês têm, né, ajudado. Eu, quando li, fiquei, nossa, muito trabalho. Chegou em muitos lugares. Porque, né, é uma iniciativa muito bacana mesmo. Sim, e eu falo pra galera, né, tipo assim, eu sempre falo, tô falando sempre, então eu sempre falo, que tem um lugar também que, para além até mesmo da própria figura do Segura Curva, né, a gente tem, assim, mães são números maioritários, né, as mães, existem milhares de mães, então a gente precisa de milhões de mães, milhões de pessoas envolvidas. E, assim, não é nem precisa procurar uma institucionalidade para se fazer algo, né, a gente pode, eu falo para a galera, né, pensa onde você está, imagina, sei lá, 50 metros, né, se você está no urbano, né, assim, a 50 metros de você para qualquer lado, deve ter, sei lá, umas 10 mães, né, se você mora num prédio, assim, quantas mães não tem no seu prédio, independente se tem companheiro ou não, porque a gente sabe que a maternidade também é atravessada pelo machismo, pela reprodução de papéis. Assim, ainda que exista um companheiro, será que é um companheiro que está fazendo 50%? E ainda se ele estiver fazendo 50%, tipo, 100% de duas pessoas é suficiente para uma criança? Não, não é. Então, assim, a gente precisa de 100% de pelo menos umas 15 para fazer dar certo. Então, assim, e tem várias coisas que parecem bem supérfluas, que a gente não entende como uma ajuda real, a gente não entende como um apoio real, mas que para o dia a dia de uma mãe, né, de ser tirado dela essa responsabilidade é super legal. Então, tipo, a gente pode fazer ações, por exemplo, assim, ainda que ela tenha grana para comprar comida, será que ela tem o tempo? Será que ela tem autonomia para ir no mercado comprar? Até mesmo se ela puder comprar, ela tem autonomia para ir na portaria pegar, né, da casa, do prédio, da porta. Então tem esses lugares que a gente pode fazer ocupação, que é tipo isso, né? Assim, ó, todo mundo aqui do prédio, alguém tem dificuldade em comprar alimento? Qual dificuldade? Assim, a minha dificuldade é ir na porta. Minha dificuldade é ir até o lugar porque eu não manjo de aplicativo. Então, assim, será que se a gente marcasse toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, você me dá uma lista do que você precisa comprar, eu vou aí, instalo o aplicativo para você, a gente compra junto, e eu fico monitorando, já que você não tem, é uma idosa, por exemplo, né? Já que você não tem essa autonomia, eu fico monitorando, te ajudo dessa parte do processo, né, depois da escolha do que você precisa, ir lá pegar e trazer. Daqui dia que sai seu lixo? Você não quer uma ajuda aí, vizinha que mora aqui na minha rua, mesma rua que eu? Daqui dia que sai o lixo? Você não quer uma ajuda para pegar o lixo? Às vezes você deixa num canto aí, eu só pego e coloco para fora, no horário que tem que ser, porque não dá para deixar em qualquer horário mesmo, às vezes é o horário que você está colocando para dormir, o bebê. Então, assim, tem lixo, tem comida, tem o cuidado que é mais, né, mais próximo, né, assim que ajuda para limpar a casa, para cuidar das coisas, lavar uma roupa. Vamos fazer uma lavanderia comunitária para as mães que moram na rua, que estão sobrecarregadas com isso. Tipo, eu tô aqui, eu já lavo mesmo, eu lavo todo mundo. Junta mais 3 dentro, bora fazer. Porque é isso, é um alto volume de coisa para distribuir. E são coisas para se distribuir que são feitas todos os dias, porque o cuidado é uma relação diária, uma relação com o nosso cotidiano. Então, né, não é só sobre cuidar, também tem essa dimensão, mas não é só sobre cuidar da criança, sentar para brincar com a criança, dar aula de alguma coisa, fazer uma atividade, que também, assim, tudo isso é super legal também, na dimensão da criança. Mas também é sobre esse outro lugar onde se cria um espaço para a mãe performar o que ela quer em relação à maternidade que ela vive, para além das responsabilidades que são dadas. Então, assim, se ela não tem que cuidar do lixo, ela consegue amamentar mais tranquilamente. Se ela não tem que cuidar das roupas, ela consegue cozinhar do jeito que ela gosta, né? Enfim,
né, mandar, eu falo para a galera, o meu chá de bebê, todos que eu passo para as minhas amigas, é sempre sobre fralda, se ela quiser, né? Primeiro é sobre o que ela quiser, e para além do que ela quer, é sobre comida congelada. Ponto. Ótimo. É uma ótima solução. Nossa. Isso, porque é isso, né? A gente olha para a fralda, que eu falo assim, quando a gente pensa só em dar fralda para a mãe, a gente só está pensando, tipo, na criança. Assim, e essa mina para fazer tudo o que precisa durante esse rolê? Já que a gente não tem nenhuma estrutura social que garante que, para além dela, qualquer outra pessoa vai ser desonerada e vai poder estar lá ajudando a cuidar dessa criança. Que a licença maternidade, né, tipo, já especifica. É só para a mãe. A licença paternidade é só para o pai, ainda que seja esses míseros 4 dias, ou 10 dias, dependendo de onde for. Então, assim, né, a licença, até nisso a gente se configura. Né? Quando eu cheguei na Assembleia, eu ficava discutindo assim, ó, eu não quero saber de licença maternidade ou paternidade, eu também quero, óbvio que eu quero. Mas, para além disso, eu também gostaria, tipo assim, o mais inovador seria eu poder identificar qualquer pessoa que eu quisesse que tivesse uma licença para se aproximar. Uma tia, uma avó, uma amiga, um primo, não sei quem. Qualquer pessoa. A rede de apoio, né? Porque a gente não pode presumir que vai ser sempre um pai e uma mãe, ou uma mãe ou um pai, ou qualquer coisa. Não, agora no Covid, né, Thaís? Uma mãe que está, digamos, pega o Covid, como é que faz para estar isolada, o isolamento, né? Ou seja, como é que ela vai cuidar dessa criança, né? Assim, vai ela e mais 5 crianças para dentro do hospital. Também. A gente cansou de ver isso aqui, né? Tô com suspeita, o que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu deixo minhas crianças? Porque tem o pai e a mãe, e o pai e a mãe geralmente é idoso, né? Às vezes é essa a referência com quem pode contar, mas o pai e a mãe é idoso. Então, assim, cria esse lugar de risco, não risco, como que eu faço, mas e o medo de fazer alguma coisa errada, o filho pegar, ela pegar, aí, tipo, acaba encapando a criança num saco, né? E levando, porque vai que... Porque é a única solução que se tem, né? Para um contexto de emergência, isso também, tipo, é outra estratégia que a gente sempre coloca assim, tipo, elenca 5 pessoas que podem te resolver a vida no contexto de emergência. Tipo, 5 pessoas no mínimo. Ah, não, mas uma só adianta. Não, 5 pessoas. Porque a outra pessoa, tipo, a primeira pessoa pode dar ruim, eu estou trabalhando, não posso. A outra pessoa pode estar doente, não posso. Então, assim, 5 já é um número bom para a rede de emergência. E para além da rede de emergência, é bom ter umas 20 para todas as outras questões. Então, assim, toda a família, o ideal seria a gente ter pelo menos uma comunidade de umas 100 pessoas envolvidas com as questões. Assim, não, nem para estar disponível. Tá pronta, para estar pronta. Eu vi uma fala sua no documentário do Netflix que você participa, O Surgimento do Eu. Você está no episódio, para quem quiser ver. Ela está no episódio O Começo da Vida, dentro do documentário do Netflix, né? Então, o documentário é O Surgimento do Eu, e ela está no episódio O Começo da Vida. E você começa a narrar, né? Na verdade, as imagens é a imagem do seu parto, né? Que é muito bonito, as imagens são lindas. E você fala que a primeira sensação e pensamento, talvez, que veio na sua cabeça foi: estou levando um ser humano dentro de mim, né? E ele vai nascer, crescer e se tornar um homem, seja lá que tipo de homem for. E eu também passei por isso e foi a mesma coisa. Eu pensei isso a minha gravidez inteira. Minha filha está com 9 meses. E só que acho que, na verdade, isso é uma responsabilidade de saber que a gente está colocando um sujeito. Esse sujeito ele vai precisar de tantos cuidados e colocando de novo, abrangendo o jeito que a gente está apresentando aqui, né? E que a mãe é uma figura, né? Então a maternagem ela é exercida por toda essa rede que vai estar em contato da criança, e quanto mais rápido e melhor a gente entender isso, atuar, as coisas vão caminhando, porque continuam nascendo crianças, e essas crianças vão formar parte da nossa sociedade no futuro. Então, essa frase me marcou muito, ter ouvido isso e ter me identificado com isso, além das suas tiras. A gente foi postando, fui resgatando várias tirinhas suas, fui postando no Instagram, e todas as mães, eu me vejo, com certeza esse trabalho você recebe muito feedback através disso tudo. Então, assim, tem muito assunto, daria pra gente ficar aqui falando com você umas 5 horas, mas todos os dias. Horas, mas bora lá. Pois é.
Eu também não, ninguém. Então, eu já queria deixar para a Fabi já falar considerações finais dela, que ela vai fazer encerramento da live. E eu acho que essa frase, ela faz a gente pensar, né? Ela bateu em mim, assim, me atravessou de uma maneira que eu falei, eu também pensei isso. Então, Fabi, é você que, por favor. Bom, eu queria, antes de encerrar, agradecer as pessoas que nos assistiram, né? Tem várias pessoas aqui, eu vou dizer, Ritinha Bueno, Luiz Paulo, Mônica Barreiras, Maria Inês Bueno, Beatriz Pereira, Ilza Alves Ribeiro, Michele Tarquino, Mar Reinberg, Marcos Santana, Clarissa Barros, Paulo Willis, bom, né? Priscila Ferreira. Queria agradecer, né, e especialmente agradecer a Thaís, porque fiquei encantada enfim, vendo teus vídeos, né, esse projeto Segura a Curva das Mães, projeto, né, Mãe Solo, que foi quando você começou, né, com toda a sua vivência da sua gravidez, que aqui em espanhol se diz embaraço, né, que eu acho a palavra, gera um embaraço. Simbólica, né? A gente tem uma palavra que eu gosto, é o embaraço, sua gravidez, né? Eu queria dizer que é o embaraço, e de fato, assisti um vídeo seu, acho que é um vídeo dessa época mesmo, que você falava, na tua experiência como mãe solo, você falava na questão do medo, da solidão, né, a baixa autoestima, a insegurança, né, a dor, o próprio preconceito, né, de ser mãe solo. Então, isso eu digo, nossa, são questões que enfim, que toca cada uma, né? Quando eu falava no começo da live, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, assim, como cada uma vai viver essa experiência que é tão particular, né? E que como é necessário, né, Thaís? Eu acho que esse trabalho que você faz é tão necessário dizer, né? Que ser mãe, embora a gente tenha tanto os estereótipos aí da mãe, isso, né? Essa mãe incondicional, que somos humanas, né? E a realidade não é essa realidade aí que injetam, que a gente lê nos livros, como é? O que esperar quando se está esperando, né? Nada. Enfim, cada mãe vai ter sua... Eu tenho muita vontade. Assim, esse livro, ele é tipo o segundo livro mais vendido no mundo. Eu tenho muita vontade de fazer a contraposição dele. Tipo, eu tenho que esperar quando você está esperando. Tipo. É uma fórmula assim, mágica, né? Como se todo mundo fosse passar. Enfim, é isso. Mas eu quero te agradecer bastante, Thaís, por poder ter essa oportunidade de você abrir essas questões, né, para a gente poder Messia vai divulgar agora os links, né, do Segura a Curva, e quem puder ajudar, né, eu acho que é um projeto aí que está, vocês, enfim, esses resultados, essas doações, né, enfim, que isso cresça, porque é um projeto muito bonito, e quantas mães precisam, né, tantas, e é isso, agradecer demais, para mim é sempre um aprendizado, e eu acho que uma tarde muito frutífera. Obrigada. Né, que viver o mundo que a gente quer ainda vai exigir de novo, né? Tipo, meu principal trabalho hoje é só advocacy, é só criar espaço para a gente poder discutir. Então, assim, enquanto a gente vai buscando aqui criar espaço para discutir, a gente tem uma responsabilidade social que é aquela. Assim, a gente vai desencanar e esperar ter espaço, ou a gente vai correr atrás de espaço e, nesse meio tempo, se corresponsabilizar e fazer também. Então, eu não só chamo as pessoas para apoiarem o Segura a Curva, mas eu chamo também para apoiarem continuamente, porque são necessidades, a gente atende necessidades que são contínuas. Então, né, não é sobre só apoiar esse mês, assim, óbvio que depende de cada um, do quanto que se pode, mas eu sempre reitero, né, que é para além da pandemia, mesmo depois da pandemia, né, que a gente ainda está vivendo ela aqui, mas mesmo depois da pandemia a gente vai ter um espaço temporal mesmo, muito longo, de retorno e de para a gente só reconquistar o lugar que a gente estava.
E, de novo, o lugar que a gente estava não era um lugar nem de longe ideal. Então, assim, é um trabalho imenso. Eu não consigo projetar que ele possa ser diminuído em menos de um ano. Então, eu convido a galera assim, vem ser parceiro, vem colar junto, e vem apoiar a gente por pelo menos um ano, para a gente conseguir fazendo aquilo em que todas as outras instâncias falharam. Aí, para a gente conseguir também demonstrando que o trabalho é imenso, o trabalho é imenso, mas é necessário que a gente tenha que enfrentar ele, né? De todos os campos que a gente puder enfrentar. E é isso, eu também agradeço. Desculpa o atraso, mais uma vez, eu já precisava. Imagina, não tem nada que se desculpar, a gente entende muito bem. Estamos aqui disponíveis, né? Sigam aí seguracurvadasmães.org, estamos no Brasil, né? Eu sei que a gente está aqui transatlântica, mas estamos aqui no Brasil atuando e atendendo milhares de mães e com uma fila de milhares de mães na espera para viver essa rede que a gente está propondo. Assim, o interesse público é alto. Assim, agora um sorriso para eu tirar uma foto nossa para divulgar a live. Bora. Já? Não sei. Deixa eu ver se ficou bom. Todo mundo tirou óculos, tá falando de tirar o óculos, não entendi. O que você achar melhor? Você prefere? Assim? Não, vamos outra. Outra? A cara de que ele não dormiu hoje. Aí. Vida real. Assim que ele penteu o cabelo. A internet tá ruim, então a gente tá ficando embaçada. Eu vou encerrar a live no Facebook, aí a gente fica tentando aqui nos bastidores, então. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. A live vai ficar disponível no canal do Facebook. Vamos colocar também uma prévia no nosso canal no Instagram e também no YouTube. Quem não conhece ainda nosso canal no YouTube, ele é bem recente, mas corre lá e aquela coisa toda, né? Curte, compartilha e nos segue. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau.